E aí galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de matemática aqui com o professor Toim. É nóis, tamo junto. Pessoal, você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, professor Toim, dá aquele joinha, clica no sininho para estarem recebendo notificações de novos vídeos, beleza? Pessoal, a aula de hoje está relacionado ao material apostilado de matemática da terceira semana, né? Do primeiro ano do ensino médio, que está disponibilizado na plataforma Aprendizagem Conectada da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso. Beleza? Você que está aí com material em mãos, seja digital, seja impresso, acompanhe a videoaula com o professor que vai estar esclarecendo todas as dúvidas em relação a esse conteúdo. Pessoal, o conteúdo da terceira semana dando continuidade no conteúdo de função, tá? Então, nós tivemos já uma noção de função na primeira e segunda semana, tá? E agora nós estamos entrando mais a fundo em tipos de funções, tá? Então, a gente vai estar vendo um pouquinho de tipos de funções, beleza? Vamos que vamos. Pessoal, aqui nós vamos iniciar agora o conteúdo que se chama aqui sistema cartesiano ortogonal, né, de coordenadas e suas aplicações. Só lembrando, galerinha, que vocês já usam isso em geografia, tá? Nós já usamos isso lá no nono ano, tá bom, pessoal? A gente fez gráficos, né, de funções lá no nono ano, então não é um conteúdo assim tão novo para vocês. Vocês já têm um certo domínio disso daqui, beleza? O sistema de coordenadas são aplicados em diversas áreas da ciência, tais como matemática, cartografia, sensoriamento remoto, geoprocessamento, entre outros do nosso cotidiano. Por exemplo, um ponto de uma superfície da Terra, né, é determinada por duas coordenadas, a latitude e a longitude, beleza? O sistema de posicionamento global, né, o GPS, permite identificar determinada localização por meio de mapas gráficos, né? Sem os mapas gráficos, você não teria informações sobre as ruas, estradas e locais. Apenas saberia que está a tantos graus de longitudes e de latitude, o que é bastante vago no uso urbano, né, do sistema. Beleza? Então, o plano cartesiano aí a gente está no nosso dia a dia, né? Para a gente saber principalmente as localizações aí, né, das grandes cidades, né, sem a localização não consegue chegar no seu devido local, né, de chegada. Beleza, pessoal? Outro tema que pode ser desenvolvido por meio dos planos cartesianos são as funções matemáticas, tá? Toda função matemática a gente pode representar seus respectivos gráficos no plano cartesiano. A gente vai estar aprendendo isso hoje, beleza? Uma vez que as suas definições dependem de gráficos, tá? Os gráficos têm as propriedades de mostrar a evolução de um fenômeno em perspectivas, tá bom? Então, aumento ou diminuição, tá, de bactéria. A gente viu, né, a disseminação do vírus, né, Covid-19, como que funciona. É uma função, tá, chamada, né, denominada de função exponencial, que é um conteúdo específico que a gente vai estar estudando mais para frente, tá? Mas toda função, tá, pode ser expressa, né, por gráficos. Quando a gente coloca em gráfico, a gente consegue interpretar bem mais os dados, né? Bom, para localizar um ponto em um plano cartesiano, né, podemos adotar um sistema de coordenadas. O mais comum é o sistema cartesiano ortogonal de coordenadas, que apresentaremos a seguir. A palavra ortogonal, tá, vem do latim, né, ortógonos, que significa ângulo de 90 graus, beleza? Ângulo reto, né? Desse modo, esse sistema é ortogonal porque os eixos formam um ângulo reto, tipo de uma cruzinha, né? Quem que desenvolveu na verdade, o plano cartesiano, né? Foi René Descartes, já é conhecido aí principalmente na filosofia também, né? René Descartes. Bom, vamos mostrar para vocês como que é o plano cartesiano. O sistema cartesiano ortogonal de coordenadas é formado por dois eixos, tá, pessoal? Nós temos aqui o eixo x, tá? Nós temos o eixo x, que é na horizontal, e nós temos o eixo y, que é na vertical, tipo formando, né, uma cruzinha aqui, tá? Lembrando que forma
um ângulo de 90 graus aqui, beleza? Bom, então nós temos o eixo da horizontal, que é o eixo X, nós chamamos de abscissa. O eixo vertical, chamamos do que? De ordenadas, ok? Muito bem. O eixo, pessoal, quando você tem os dois eixos, separa em 4 quadrantes, tá? Temos o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. O que quer dizer aqui? Que os valores de x e de y no primeiro quadrante serão ambos positivos. No segundo quadrante, o valor de x será negativo e o valor de y positivo. No terceiro quadrante, ambos os valores, né, de x e de y serão negativos. Quarto quadrante, o valor de x será positivo e o valor de y será negativo. Beleza? Então, ó, para a direita, os valores de x positivo. Para a esquerda, valores de x negativos. Para cima, valores de y positivos. Para baixo, valores de y negativos. Muito bem. Veja, né, um exemplo de alguns pontos marcados no plano cartesiano. Tá vendo que ele colocou aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E. Cada ponto tem sua coordenada. Tá vendo que esse ponto vermelho é o ponto C. A coordenada dele para x, né? Ele andou 2, negativo para x, e subiu quanto para y? 4. Então, a coordenada dele é menos 2 e 4. O ponto a coordenada do ponto A, 4, certo? Para x. E quanto para y? 3. Tá? O ponto B, 1 para x, 2 para y. A coordenada do ponto E, 3 para x e menos 3 para y. Tá? Bom, lembrando aqui, ó, pegou o exemplo, né, do ponto A, 4 para x e 3 para y. O primeiro elemento, tá, é o 4, que é sempre o valor de x. Primeiro, o valor de x. Anotem aí. 3, que é o segundo elemento, que é o valor de y. Tá? Então, por exemplo, aqui, vamos para a letra... aqui o ponto D, né? Quem é a coordenada do ponto x? O primeiro elemento, menos 3. Quem é a coordenada do ponto... né, do ponto D, que é o valor de y? Menos 4. Beleza? Então, quem é a abscissa? Menos 3. Quem é a ordenada? Menos 4. Pessoal, qualquer dúvida em relação a esse plano cartesiano, o material trouxe aqui um link de uma videoaula. Tá? Esse link eu vou colocar na descrição desse vídeo também, para você quiser compreender melhor como funciona, né, a distribuição desses pontos no plano cartesiano. Tá? Mas a gente daqui a pouco vai estar fazendo bastante exemplos aí, colocando em prática tudo isso. Formalizando, né? Formalização de conceito de função. Semanas anteriores já trabalhamos a noção de função no cotidiano. Agora que você já conhece diversas de suas aplicações, precisamos formalizar o conceito de função. Isso é importante, é uma linguagem matemática. Vamos considerar uma relação, tá? Lembrando que relação é diferente de função, tá? Uma relação de f de A em B, né? Tal que qualquer elemento de A esteja associado através de uma função a um único elemento de B. O que quer dizer isso, pessoal? Aqui ele colocou 3 elementos, tá? No conjunto A, o 1, o 2 e o 3. E no conjunto B ele colocou o 2, o 3, o 4 e o 5. Beleza? Aqui é uma relação. Ele falou que saiu do 1, a flechinha chegou no 2. Saiu do 2, a flechinha chegou no 3. Saiu do 3, a flechinha chegou no 4. Muito bem. Tá vendo que apenas sai uma única flecha desses elementos que estão aqui em A. Então, por isso que é caracterizado função. Professor, mas se saísse 2 flechinhas, aí, né, se saísse 2 flechinhas do 1, pega uma flechinha, liga no 2, pega outra flechinha, liga no 3, não é função. É uma relação, mas não é função. Tá? Para ser função, tem que obedecer essa regrinha. Apenas sair né, daqui uma única flecha.
Essa propriedade caracteriza um tipo particular de relação, ao qual damos o nome de função, tá? Então, quando está desse jeito, é função, tá? Bom, considera a função f e analisando a figura acima, podemos definir o seguinte. Toda função existe o quê? O domínio, tá? São aqueles valores para x, o domínio, e nós temos o contradomínio, que são todos aqueles valores de b, de chegada. Então, todos os valores de saída é o domínio. Todos os valores de chegada, contradomínio. E nós temos também a imagem da função. O que é a imagem da função? É quem recebeu a flechada. Então, 1, 2 e 3, domínio. Tá? Ó, 1, 2 e 3, domínio. 2, 3, 4, 5, contradomínio. E a imagem é os elementos que receberam as flechadas. 2, 3 e 4. Tá? Que é só para a gente ter uma noçãozinha básica aí do que é função. Tá? Vemos que essa relação é de fato uma função. Veja que cada valor de A nos dá apenas um valor de B. Ou seja, cada valor de A só chega em um elemento em B. Tá? Não pode sair daqui de A duas flechinhas aqui, né, para dois números aqui. Beleza? Muito bem. No exemplo 1, temos um número finito e pequeno de valores para as nossas variáveis. Assim foi possível descrever a função usando diagramas com flechas. Né? Tá aqui, ó. Diagramas com flecha, né? Isso não seria possível se o domínio da variável fosse infinito, tá? Ou muito grande. E dessa forma, não conseguiríamos escrever todos os valores em uma tabela ou diagrama, tá? Se tivermos uma relação entre variáveis x e y, né? Igual nós já fizemos na aula anterior, chegar numa lei de formação que gera uma função, tá? Que envolve x e y, m, n, não importa a letra, tá? Que nós temos uma variável dependente e uma outra independente, tá? Nesse caso aqui, x é a variável independente e y é a que depende de x. Beleza? Aqui ele traz um exemplo 2 e ele está perguntando aqui se isso aqui é uma função. Por que que não é função? Aqui estão os valores de x, tá? E aqui estão os valores de y. Então, se a função está ligando desse conjunto aqui, né, A, até o conjunto B, tá vendo que saiu do número 1 duas flechas. Isso já caracteriza que não é função. Pela definição de função, pode sair apenas o que aqui? Uma flechinha de cada elemento que está aqui. E lembrando que não pode sobrar ninguém aqui. Tem que sair de todo mundo. Tá? Então, é uma relação, mas não é função. Então, anote aí para vocês. Nem toda relação, tá, é uma função. Vamos para o exemplo 3. Um valor de uma variável pode ter dois ou mais valores de outra variável. No gráfico abaixo, o y não pode ser dado em função de x. Tá? Não é uma função esse gráfico aqui. Por que que não é uma função, professor? Porque para o x, né, que sempre o domínio é os valores de x, tá? No eixo aí, no plano cartesiano. Sempre o domínio vai ser os valores aqui para x, tá? E o y é a imagem da função, beleza? Então, a gente sempre vai estar associado com o quê? Com o domínio e imagem. Tranquilo? Bom, então, tá vendo aqui para 4? Eu obtive o 2 e também obtive o 5. Então, eu tenho dois valores para o valor, né, 4. Então, isso não é função. Basta imaginar o seguinte. Pega uma régua aí vertical, né? Uma linha vertical, melhor dizendo. Vamos traçar uma linha vertical assim. Quantas vezes vai tocar nesse gráfico? 2. Se tocou 2 ou mais vezes na curva, né, do gráfico, o que que isso caracteriza? Que não é função, pessoal. Tá? Se toca uma vez só, professor, aí é função. Se toca 2 ou mais, não é função. Então, quando tiver algo parecido, algum exercício perguntando se isso aqui é função, olha aqui, ó. Tá saindo uma flechinha. Não, aqui saindo duas. Já não é função. Ah, ele pediu para mim analisar se o gráfico é uma função, se caracteriza uma função. Ah, o professor falou que é só pegar uma linha aqui em qualquer lugar que eu fizer aqui, em cima dessa curva. Se tocar 2 vezes, já não é função. Beleza? Ou mais vezes, tá? Para ser função, só pode tocar uma única vez. Na curva do gráfico. Exemplo 4.
No gráfico abaixo, y também não pode ser dado em função de x, pois há mais de um valor de y para o mesmo valor de x. Por exemplo, para x igual a 2, temos y igual a 2, ou y igual a menos 2. Vamos analisar esse gráfico aqui também. Vamos supor o seguinte, ó. Aqui, de novo, se eu pegar uma linha, vamos pegar essa linha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Essa linha vertical. Quantas vezes tocou nessa curva, né? Na melhor dizendo, nessa circunferência aqui, né? Quantas vezes tocou? Vai tocar 2 vezes. Então já não é função. Por que que está dizendo? É que está saindo 2 flechinhas do número 2. Vai sair uma flechinha do número 2 e ir lá no 2 positivo. E vai sair uma flechinha do número 2 indo no menos 2. Tá? Então, isso caracteriza o quê? Que não é função. Tá? Para ser função, tem que tocar apenas uma única vez. Tá? Então, fique bem atento. Quando aparecer gráficos e perguntar se é função, qual dos gráficos que caracteriza a função, faz o teste da linha vertical, né? Da reta vertical. Ó, tocou 2 vezes, já não é função, já descarta ela, beleza? Bom, podemos traçar, né, o gráfico de qualquer relação, mesmo que ela não seja função. A relação eu posso fazer o gráfico. Agora, dizer se ela é função ou não é uma outra coisa, tá? Qualquer relação eu crio gráficos, tá? Posso fazer N curvas aqui, para um lado, para o outro, não tem importância. Mas o que é função, né? Não pode ter, né, 2 saídas do conjunto A, tá? Um elemento ter 2 saídas, não pode ocorrer isso. Aí, se você está com dúvida, eu também vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, tá? Para vocês estarem acessando, assistindo essa videoaula aqui, tá? Bem bacana, explicando o porquê que é função e porquê que não é função, que eu acabei de dizer, tá? Lá ele vai estar ilustrando melhor. E também a gente vai estar fazendo exemplos daqui a pouquinho, beleza? Agora, chegamos numa função específica, tá? Que é a função afim, tá? Ou função, pessoal, do primeiro grau, tá? Ou função do primeiro grau. Pode chamar, né, dos dois nomes aí, pessoal. Função afim ou função do primeiro grau. Em muitos livros vai aparecer função afim. Em outros livros vão trazer como função do primeiro grau. Muito bem. Como que é caracterizada uma função, tá? Como é definida, né, uma função do primeiro grau ou função afim? A função afim é definida é expressa nesse formato aqui, pessoal. Ó, a de x mais b, tá? A de x mais b. Então eu vou ter um valor a, lembrando que x é a variável, né? Um valor numérico para a e um valor numérico para b, tá? Lembrando que a e b pertencem aos números reais, tá? Todos os números aí que nós estudamos até o momento, né? E a não pode ser zero, porque se for zero aqui vai cancelar a variável, então aí já não é uma função, tá? É chamado de função afim. Dizemos que a é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear, tá? Então esse a tem nome, tá? O valor dele será chamado de coeficiente angular e esse valor de b também tem nome, que ele também é chamado de coeficiente linear, tá? Bom, professor, eu quero ver isso na prática. Aqui só está, né, de uma forma algébrica, né? Até agora eu estou ainda perdido em alguns conceitos aí, tá? Então a gente vai estar vendo na forma, né, sem ser na forma algébrica, né? Vamos ver com números, né? Vamos construir o gráfico de certa situação que resulta na seguinte lei de formação. Isso daqui é uma função afim. Tá vendo? Ó? X, tá? É a variável. X é a variável que não depende, né? Ela é independente. E y depende de x. Então, esse x aqui pode ser qualquer valor. Eu posso estar substituindo esse x ali por qualquer valor, porque o exercício não disse, né? Uma restrição ali para mim poder colocar um valor, né? De uma forma
restritiva, se pode só ser o 2 ou não pode ser número negativo, se só pode ser número positivo. Ali eu posso substituir esse x por qualquer valor. Tá? Agora, para esboçar o gráfico de qualquer função afim, ó, é uma função afim, tá vendo? Ó? A de x mais b. Tá vendo que eu tenho o a aqui do lado do x, não apareceu, mas é o quê? Vou até colocar o número 1 aqui, tá? É o número 1 ali do ladinho, tá? 1, o a é 1 e o b é 2 positivo. Ok? Agora nós vamos esboçar o gráfico. Como que eu faço para esboçar o gráfico de uma função afim? Lembrando que o gráfico de uma função afim, sempre anotem aí, ó, é uma reta. O gráfico de uma função afim sempre é uma reta linear, beleza? Por exemplo, ele está pedindo para me substituir o x por menos 3 aqui nessa função. Ele está pedindo para me substituir o x por menos 3. Fazendo essa substituição, nós chegaremos em que, pessoal? Ó, se eu substituir o x por menos 3, vai ficar menos 3 mais 2. Vai me resultar em quanto? Menos 1. Tá? Aí ele está fazendo o seguinte, substitui os outros valores, por menos 2, por menos 1, 0, tá? E ele já deixou uma tabelinha montada aqui para vocês. Gente, não se preocupe, a gente vai estar fazendo exemplo, eu vou estar explicando isso aqui, tá? Nos exemplos logo a seguir, beleza? Pessoal, então vamos lá. Menos 3. Quando o x for menos 3, quanto que nós vamos obter para y? Menos 1. Quando eu substituir aqui por menos 2, então menos 2 mais 2 vai dar o quê? 0. Quando eu substituir aqui por menos 1, menos 1 mais 2 vai dar 1 positivo. Quando eu substituir aqui por 0, vai dar 2. Quando eu substituir aqui por 3, 3 mais 2 vai dar quanto? 5. E assim sucessivamente. Aí o que ele fez? Ele montou os pares ordenados. Qual é o valor de x? Primeiro par ordenado, menos 3 e menos 1. Tá vendo aqui? Menos 3 e menos 1. Tá? Ó. Aonde está o ponto? Bem aqui. O outro par ordenado, menos 2 e 0. Menos 2 para x está aqui e 0 para y. Ele não subiu nem desceu, está aqui o 0. Menos 1 e 1. Menos 1 para x e 1 para y. O ponto está bem aqui. Ele foi demarcando os pontos, tá? E depois o que ele fez? Pegou uma régua e já ligou os pontos. Lembrando que já não é conteúdo, é novo. Vocês já viram isso no ensino fundamental lá no 9º ano. Beleza? Aqui tem um outro link, né, de vídeo aula para você estar assistindo de como construir o gráfico. Vai estar na descrição do vídeo aí também, tá? Mas a gente vai estar fazendo isso na prática. Tem outra curiosidade da função afim, pessoal. A função afim, ela pode ser uma função crescente, a reta pode ser uma função crescente, ou o gráfico da função afim vai ser caracterizado como decrescente. Analisando o gráfico, é fácil a gente dizer se é uma função crescente, ó. Porque ó, eu vou andando aqui, o que está acontecendo aqui para a direita? Se eu estou andando para x, né? Estou andando para x, o que está acontecendo aqui? Está subindo os valores, né? De y, tá? Então eu estou andando, está subindo. Então isso é uma função crescente. Ao invés dessa daqui, tá vendo? Ó? Eu estou andando para x, o que vem acontecendo aqui com os valores de y? Vieram diminuindo, tá? Estão diminuindo. Então o que acontece aqui, pessoal? Essa é caracterizada uma função decrescente. Quando está cortando assim, é uma função, tá, crescente. Mas tem outro jeito da gente analisar se a função é crescente ou decrescente. Basta nós analisarmos o quê? O valor do coeficiente angular. Quanto que vale, né, aqui o coeficiente angular dessa função afim? 1. 1, tá? É um número positivo. Então, se é um número positivo, quando o valor A for um número positivo, a reta vai ser nesse formato. Ela vai ser uma reta, né, crescente, uma função crescente. Quando o valor aqui é menos 1, tá, pessoal? Não apareceu, mas existe, está ali, tá? Menos 1. Quando o valor de A for negativo, a reta vai ser decrescente. E aqui ele traz um mapa, né, conceitual aqui explicando, né, o que eu acabei de dizer. Quando esse valor A, né, que fica aqui do lado do x, for positivo, a função é crescente. Quando for negativo, a função é decrescente.
Em uma função afim, a gente pode calcular a taxa de variação média, tá, pessoal? Seria como se fosse o cálculo da velocidade média, né? Por exemplo, aqui ele coloca a temperatura de certa região no intervalo de 0 a 6 horas de um dia de inverno. É descrita por um meteorologista por meio da função y, tá vendo? É uma função afim. Quem é o valor de A? 2. Quem é o valor de B? Menos 4. Não é isso? Então, essa função descreve a temperatura y, tá? Em graus Celsius, em função do tempo x em hora. Então, ele já completou a tabelinha. Se eu substituir aqui o x por 0, quando for 0 hora, vai estar menos 4 graus. Quando for 1 hora, né, substituir aqui o x por 1, 2 vezes 1, 2, menos 4, menos 2. E assim sucessivamente, tá? Aqui, nós já sabemos que essa função, né, é uma função crescente, porque o valor de A é positivo. E aqui ele montou os pares ordenados. O primeiro par ordenado é 0 e menos 4. 0 para x está aqui. Aí ele desceu quanto? Menos 4. Marca o ponto. Quanto que ele andou ali para x? Né? Ele andou aqui para x, 1. Menos 2 para y. Ele desceu 2 para y. Quanto que ele andou para x? 3. Então ele andou 3 para x. E subiu quanto? Subiu 2. Tá vendo que todos os pontos ficaram em uma reta. Então, ligando os pontos, esse é o gráfico dessa função. Professor, mas como que calcula a taxa de variação? A taxa de variação é pela regrinha, tá? O seguinte, o que é delta y e delta x? É a variação de y em um intervalo e a variação de x nesse intervalo também. Seria a velocidade média aí, quem tá aí com conteúdo de física em dias, deve estar estudando isso daí, certo? Então ele está pedindo para mim calcular a variação de 1 a 3, tá? Aqui, ó, de 1 até o 3, nesse intervalo. Do 1 até o 3, a temperatura variou do menos 2 até o 2. A gente o que é essa variação? A gente quer explicar a variação de temperatura em relação à hora. Quantos graus de temperatura está variando por hora? Tá? É isso que a gente quer explicar, beleza? Então, por exemplo, nós vamos fazer ali... vamos pegar primeiro os valores de y, tá? Do 1 até o 3, variou menos 2 graus Celsius até 2 graus Celsius. Então, a gente pode pegar tanto o 1 para o 3, ou 3 por 1, tá? 2 para o menos 2, ou menos 2 para o 2. Mas tem que obedecer a regra. Então, eu vou pegar aqui o 2 para o menos 2. Beleza? Então, vamos lá. Vamos pegar vamos chamar de y2 o 2 positivo, menos o y1, que é menos 2. Tudo isso dividido por 3, o x1, né? E o x2 ali, ó. O x2 eu estou chamando de 3 e o x1. Tá vendo que eu peguei esse menos esse? Eu tenho que pegar esse menos esse aqui também, tá? Então, eu vou fazer 3 menos 1. Fechei aqui. Ok. Fazendo esse cálculo ali em cima, pessoal, nós vamos ter... nós vamos obter 2. Menos com menos aqui, galerinha, vai dar o quê? Mais 2. Tá? Mais 2. Igual... Opa... dividido por 3 menos 2, 3 menos 1, vai dar quanto aqui embaixo? 2, né? Quanto que é 2 mais 2? 4. 4 dividido para 2, né? Nós vamos obter quanto? 2. O que isso está querendo dizer? Que está variando 4 graus de temperatura a cada 2 horas. Ou seja, está variando o que aqui, pessoal? 2 graus Celsius por hora, então. Então, essa variação de temperatura. Quanto que está variando por hora, professor? 2 graus Celsius, tá, por hora. O que é essa taxa de variação, professor? É o mesmo que o valor aqui, ó, do coeficiente angular, tá? Sempre será o mesmo valor. A taxa de variação da função afim, tá? É o mesmo do coeficiente angular da mesma função. Beleza? Pessoal,
Agora vamos fazer alguns exemplos, tá? Porque só essa explicação, essa leitura informal é só para a gente colocar alguns conceitos, tá? Básicos aí em mente, beleza, pessoal? Então, vamos lá. Primeiro exemplo, aqui está se tratando de função, não é específico da função afim, tá, pessoal? É só de função, tá? Diante da possibilidade de trabalhar o plano cartesiano, com o uso do recurso tecnológico, o professor Antônio solicitou aos seus estudantes que identificassem no plano cartesiano do GeoGebra, tá? Quem não tem esse aplicativo, esse software, baixa aí no seu celular, tá lá no Play Store, tá? Eu vou deixar o link ali também na descrição do vídeo, tá? Ele já traz o plano, tá? Tudo prontinho com as retas, tá? Os eixos X, o eixo Y. Dá uma olhadinha aqui, ó. Esse daqui, ó. Ele vai estar neste formato aí para vocês, tá? Quem fizer o download aí deste software educativo chamado GeoGebra. Vamos para o que interessa. Bom, tá vendo que lá no plano cartesiano do GeoGebra eu demarquei alguns pontos, tá? E eu já falei o seguinte, ó, eles marcaram, né? Vamos supor que vocês marcaram aí o ponto A no 1 e 2. O que é esse 1 e 2, tá? É a coordenada do ponto A. O que é esse 1? Ó, 1 para x e 2 para y. Então, o que nós vamos fazer nessa atividade? Nós vamos estar colocando, tá, os respectivos valores das coordenadas dos pontos. É só fazer isso. Olha que simples, né? Bom, aqui nós temos o ponto A é 1 e 2. Vamos para o ponto B. Qual é a coordenada de x do ponto B? Menos 2. E o y? Quanto que é? 1 positivo. Então, nós só vamos estar fazendo isso. Nós vamos colocar o ponto B, tá? Qual é a coordenada de x? Menos 2 e 1. Menos 2 para x e 1 para y. Agora nós vamos para o ponto C. Qual é a coordenada do ponto C? Quanto que ele andou para x? Ele andou 3. Quanto que ele desceu? 1. Então, se ele desceu, é negativo, né? Ó, 3 para x e menos 1. Então, o ponto C vai ter coordenada 3 para x, primeiro, né? Primeiro elemento é o 3 para x, tá? Sempre o de x. E menos 1 para y. Qual é a coordenada do ponto D, professor? Tá aqui, ó. Quanto que ele andou para x? Tá? Quanto que ele andou para x? Menos 1. Quanto que ele desceu para y? Menos 3. Então, vamos colocar aqui que a coordenada do ponto D, tá? É menos 1 para x e menos 3, tá? Para y. Ah, e o ponto E. Qual é a coordenada do ponto E? Ponto E, menos 1 e 4. Menos 1 para x, menos 1 para x e 4. Qual é a coordenada do ponto F, professor? F está aqui, ó. Quanto que ele andou para x? 2. Quanto que ele andou para y? Menos 2. Tá vendo? Então, coordenada 2 para x e menos 2 para y. E a coordenada do ponto G, tá? Nós vamos olhar aqui o ponto G. 5 para x e 3 para y. Então, ele andou 5 para x e 3 para y. Só agora analise o seguinte. Quais pontos estão no primeiro quadrante? Quais pontos estão no primeiro quadrante? Nós temos aqui no primeiro quadrante. Quadrante. O ponto A está no primeiro quadrante. Qual outro ponto que está no primeiro quadrante aqui? O ponto G. Muito bem. O ponto B. Quem são os pontos que estão no segundo quadrante? No segundo quadrante, nós temos quem ali? O ponto B e o ponto Q? Ponto E.
no segundo quadrante. Quem é o ponto que está no terceiro quadrante? Somente o ponto D. Quem é o ponto que está no quarto quadrante? F e C. Quarto quadrante. E aqui, quarto quadrante. Pronto, só fazer isso, tá? Demarcamos as coordenadas, né, de cada ponto. Beleza? Exemplo 2. Seja a função. Aqui ele já leu a lei de formação da função, tá? Lembrando que esse f de x pode ser substituído também por y, aí vai de cada um de preferência, de notação, tá? A gente usa f de x, outros vão usar quem ali? Vão usar y, tá? Não tem problema nenhum, tá, pessoal? Vocês usam aí a notação do jeito que vocês, tá, preferirem, beleza? Vamos lá. A lei de formação é 5x mais 2. Tá vendo que é uma função afim, tá? Porque ó, a de x mais b. Tá bem aqui, ó, o a é o 5, né? E o b é o 2. Nesse caso é uma função afim. E ele está pedindo o seguinte. O domínio dessa função, quem é o domínio? São todos os valores que a gente vai atribuir aqui no lugar do x, pessoal. Tá? São todos os valores que nós vamos inserir aqui no valor... aqui na posição x, tá? Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, eu montei uma tabelinha para ficar bem mais prático para vocês. Vocês têm que montar a tabela para fazer isso também, tá, pessoal? Então, vamos lá. Ele está pedindo para a gente substituir o x por menos 3, por menos 2, por menos 1, 0, 1, 2, 3, até o 4, né? Então, é isso que nós vamos fazer. Ele está pedindo, nesse momento, para a gente substituir aqui o x por quem? Por menos 3. Então, eu vou ter que substituir aqui também, tá? Por menos 3. E agora, o que nós vamos fazer? O cálculo, tá? 5 vezes 3 vai dar quanto? Menos 15. Mais quanto ali que sobrou? Mais 2, né? Isso vai ser igual. Quanto que é 5 vezes 3 negativo dá menos 15. Baixo 2. Menos 15 com mais 2, nós vamos obter quanto aqui? Menos 13. Então, qual é o par ordenado aqui? O par ordenado, tá? Vai ser menos 13 para x ou menos 3 para x? Menos 3 para x e menos 13 para y. Tá? Tá aí o par ordenado. Ah, professor, eu quero chamar esse par ordenado aqui de A. Pode chamar, não tem problema não, tá? Bom, agora nós vamos substituir no lugar dessa função aqui, nós vamos substituir o x por quanto, pessoal? Por 2 negativo, tá? Então, aqui vai ser 2, aqui vai ser 2, tá? Agora, 5 vezes 2 não vai dar 15, vai dar quanto? Vai dar 10 negativo. 10 negativo tira 2, fica quanto? 8 negativo. Então, podemos chamar esse par ordenado aqui de quem? De B, tá? Esse ponto B, ele está lá no plano cartesiano, no menos 2 para x e menos 8 para y. Tá aí, tá? E agora, pessoal, nós vamos substituir de novo, tá, pessoal? Agora nós vamos substituir por menos 1. Tem que substituir e fazendo a continha, tá, pessoal? Nós vamos substituir por menos 1. Aqui também vai ficar menos 1. E agora, 5 vezes 1 não é 15, né? É 5 negativo. 5 negativo com 2 positivo fica 3. Então, nós vamos chamar esse ponto aqui do quê? De ponto C. Lembrando que a coordenada de x vai ser menos 1, tá? E a de y, menos 3. Bom, e quando for 0? Mesma coisa, pessoal. Tem que substituir aqui por 0. Substituir aqui na onde for x, ó, tá vendo? Ó? Não era 5 vezes x? Eu vou substituir aqui também por 0, tá? 5 vezes 0 é o quê? 0, né? 0 mais 2 vai dar quanto? 2.
Muito bem. Vamos montar o par ordenado. Tá aí. 0 para x, tá? E 2 positivo para y. E agora aqui também você vai estar fazendo isso, tá? Substituir agora, a gente vai substituir por 1 positivo. Aqui também a gente vai substituir por 1 positivo. 5 vezes 1 é 5 positivo. E 5 mais 2 é quanto? 7. Então, nós vamos ter o ponto E, que é igual a 1 para x e 7 para y. Aqui também nós vamos estar substituindo, tá? Por 2. 2 positivo. Aqui vai ser 2 também. 5 vezes 2 não é 15, né? Vai ser 10. E 10 mais 2 é quanto? 12. Beleza? Esse aqui será o ponto F. Ok? Ponto F, que é 2 para x e 12 para y. Ok, muito bem. Aqui é a mesma coisa, substituindo aqui agora por 3 positivo, vai dar 15, e aqui vai dar 17, né? Positivo. Então, ponto G, quando o y for 3, nós vamos obter que quando x for 3, o y vai ser 17 nessa função, tá? Aqui é a mesma coisa, vamos substituir essa função aqui, por os valores de x nessa função por 4. 5 vezes 4 é 20, né? É 20. Eita, tá difícil aqui, né? Vai ser 20 mais 2. 20 mais 2, vamos obter 22, tá? Então, o ponto H terá a coordenada 4 para x e 22 para y. Muito bem, tá aí. Nós já fizemos o que ele pediu, beleza? Só substituímos os valores, tá? Que ele deu aqui na função. Era só fazer isso. Muito bem, próximo. Exemplo 3. Aqui ele me deu uma outra função. Ele está pedindo o que aqui para mim fazer? Substituir o x da função por 2, substituir o x da função por 3 e substituir o x da função por 1. É isso que ele está pedindo para fazer. Quando ele coloca assim f de 2, é porque eu tenho que substituir, né, a função aqui, ó, todos os valores de x aqui por 2. E é isso que nós faremos, tá? Então, por exemplo, eu coloquei em ordem crescente aqui, não coloquei na ordem que está, tá? Mas vamos fazer aqui. Ele está pedindo para substituir aqui, né, por 1. Então, vamos substituir o x por 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado e ali é 2 vezes x. Então, vai ser 2 vezes 1. Tá? Vai ser igual. 1 ao quadrado é 1 e 2 vezes 1 é 2. Que isso vai ser igual a 3. Então, qual é o valor de f de 1? Né? Qual é o valor f de 1, que ele está pedindo para substituir o x por 1? É quanto? É 3. Tá? É esse valorzinho aqui, tá bom, pessoal? Vou até colocar em destacado aqui, né? Bom, agora nós vamos substituir, tá, a função, o x da função por 2. f de 2, ele está pedindo para calcular aqui o f de 2. Então, eu substituo aqui por 2 e aqui também eu substituo por 2. Nós vamos obter 2 ao quadrado é 4, tá? Ó, 2 ao quadrado é 4 e 2 vezes 2 também é 4, né? Então, 4 mais 4 é igual a quanto? Igual a 8. Muito bem. Então, quanto que vale f de 2? Qual é o número, né? 8. E aqui também nós vamos fazer com o número 3, tá? Nós vamos substituir sx por 3, que é isso que ele está pedindo aqui, ó, né?
E no lugar do x vamos colocar 3. E 2 vezes x vai ser 2 vezes 3, igual. 3 ao quadrado é 9, mais 2 vezes 3, que é 6. Igual, nós vamos obter que valor? 15. Tá? 15 é o valor f de 3. Quando eu substituir 3 na função, qual é o valor que eu vou obter? 15. O que ele está pedindo para fazer? Não acabou ainda, professor? Ainda não. O que ele está pedindo para nós fazermos? Fazermos esse cálculo. Tá? Então, quanto que deu, gente? F de 2. Qual o valor do f de 2? Ó, qual é o valor f de 2? F de 2 deu 8. Então, vou substituir por 8. Quanto que deu f de 3? Quando eu substituir 3 na função aqui, quando eu inserir 3 aqui, quanto que eu obtive? 15. Quanto que deu f de 1? Deu quanto? 3. Fazendo essa continha, pessoal, quantos que nós vamos obter? Hein? 23 menos 3, nós vamos obter quanto? 20, né? Que isso é igual a quanto? A 20. Tá, pessoal? Isso é igual a 20. Muito bem. Então, qual é o valor que ele quer aqui? Qual é a resposta final? O número 20. Tá? Professor, o que você colocou esse pares ordenados? O que eu quero dizer, pessoal, aqui, ó? Quando x for 1, o valor de y vai ser quanto? Vai ser 3. Quando o x for 2, vai gerar um par ordenado. 2 para x e 8 para y. Lembrando que esses pares ordenados estão todos lá no plano cartesiano. Aqui é a mesma coisa. Tá, galera? Aqui nós vamos ter 3 e 15. Beleza? Agora vamos em específico na função, né, afim ou do primeiro grau. Todas as funções que nós vamos ver adiante, ela vai estar nesse modelo aqui, nesse formato, né? Beleza. Observe as funções abaixo e identifique quais são funções afins, tá? Assim que encontrar, indica o valor do coeficiente angular e linear. Verifique se as funções são crescentes ou decrescentes e construa seus respectivos gráficos. Então, ele está pedindo primeiro, para mim identificar se é uma função afim. É uma função afim? Aqui é, porque está no caráter. O valor de A, eu tenho que é o 2, né? Então, quem é o valor do A aqui? Então, nós vamos ter que A é igual que A é 2, né? O coeficiente angular. E o coeficiente linear, que é o B, nós vamos ter que é 1. Tá? Então, é uma função. Quem é o valor do A? É o que acompanha o x. Tá vendo? O que acompanha x é o A. E aquele termo sozinho, né? Aquele termo fixo, aquele valor fixo é o valor de B. Tá? Aqui está o coeficiente angular e o coeficiente linear. Como, tá? A é igual a 2, o que isso caracteriza se ele é igual a 2? Ele é positivo, né? O A não é positivo ali? É positivo, não é? Não é isso? Então, a função é o que, pessoal? Quando A for positivo, a função é crescente. Beleza? Então, ó, eu já identifiquei. É uma função afim, tá? É uma função afim. Os coeficientes linear e angular, tá? É 2, né? Aqui, ó, o angular é 2 e o linear é 1. E como A, quando o A for positivo, então a função é crescente. Nós vimos isso lá no material, né? Muito bem, agora está pedindo para construir o gráfico. Professor, mas como que eu faço para construir esse gráfico? Pessoal, você tem que fazer o seguinte.
atribuir valores para x. Pensa em valores para x e vamos atribuir, tá? Claro que eu recomendo sempre a gente pegar valores próximos de zero, porque fica bem mais visível, né? A gente trabalha com números menores, a gente já consegue ver o comportamento do gráfico. A gente já consegue analisar o comportamento do gráfico. Beleza? Então é isso que nós vamos estar fazendo aqui, tá? Então, por exemplo, vamos substituir, tá? Aqui eu citei esses valores aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Ah, professor, mas se eu quisesse usar outro valor? Poderia usar, não tem problema nenhum, beleza? Então, vamos substituir aqui por quanto? Por menos 2. Aqui vai ficar vezes, né? Menos 2 mais 1, né? Igual. Agora, quanto que é 2 vezes 2 negativo? Nós vamos ter 4 negativo mais 1. Quanto que é menos 4 mais 1? Igual menos 3. Agora, para mim fazer o gráfico, eu tenho que sempre anotar os pares ordenados, tá? Então, eu sei que quando o x for menos 2, eu vou obter menos 3 para y, certo? E aqui, pessoal, o mesmo processo, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai substituir aqui o menos 2. Agora, no lugar do menos 2, a gente vai usar quem? O menos 1. Aqui nós vamos colocar menos 1, né? Substituindo ali, tá? Aqui não vai ficar mais 4, vai ficar menos 2. E agora aqui não vai ficar 3, né? Vai ficar menos 1, porque eu devo 2, pago com 1, fica 1. Então, o par ordenado nesse caso seria menos 1 para x. Quando eu colocar menos 1 para x, eu vou obter menos 1 para y, tá? E aqui novamente, quando você substituir aqui o x por 0, aqui também aonde está x, ó, eu vou ter que substituir por 0. E aí, tudo que é multiplicado por 0 dá 0, né? E 0 mais 1 fica quanto? 1. Então, quando o x for 0, o y vai ser quanto? Vai ser 1, tá? Aqui o mesmo processo. Quando o x for 1, aqui eu também vou ter que substituir, né? Porque aqui é a variável, né? 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, nós vamos obter 3. Mais 3 o quê? Positivo, né? Então, quando o x for 1, o y vai ser 3 positivo, tá? Bom, agora quando o x for 2, nós vamos substituir aqui por 2 positivo. 2 positivo vai dar 4 aqui, né? 4 mais 1, nós vamos obter 5, tá? Então, quando o x for 2, nós vamos obter, tá? Quando x for 2, nós vamos obter 5. Certo? Muito bem. Agora, feito isso, nós vamos lá para o plano cartesiano, pessoal, tá? Nós vamos representar, tá, esses valores aí no plano cartesiano, tá? Quem são esses valores? São os pares ordenados que nós acabamos de obter ali, tá? No exemplo ali, ok? O exemplo 4, se eu não me engano, certo? Então, vamos lá. Os primeiros pares ordenados foram menos 2 e menos 3. O segundo par, menos 1 e menos 1. O terceiro par, 0 e 1. O quarto par, 1 e 3. E o quinto par, 2 e 5. Vamos representar isso aqui no plano cartesiano, beleza? Muito bem. Estão vendo o plano cartesiano aí certinho, pessoal? Então vamos lá, vamos para o que interessa. Aonde a gente vai colocar o primeiro ponto ali, que é 2, menos 2 e menos 3. Então, aonde está o menos 2, né? E o menos 3. O menos 2 está aqui e o menos 3 está aqui. Colocando o ponto. Beleza? Vamos gerar um ponto aqui. O outro ponto é quem? Menos 1 e menos 1. Tá? Menos 1 e menos 1
Tá bem aqui o ponto. O outro par ordenado é 0 e 1. 0 para x e subiu 1. Então o ponto tá bem aqui, tá? O outro ponto, ele é 1 e 3, 1 para x e 3 para y. E o outro ponto, 2 e 5. 2 para x, ó, 2 para x tá aqui, e 5 para y, tá bem aqui, tem que subir assim, tá? Bom, pessoal, o que isso é? Se a gente for ligar esses pontos, o que nós vamos ter aí se a gente ligar esses pontos? Nós teremos o quê? Uma reta. Esse é o gráfico da função, dessa função aqui, beleza? Então, esse é o gráfico da função. Esse é o gráfico, tá, pessoal? Esse é o gráfico da função, tá? 2x mais 1, beleza? Muito bem. Próximo. Ó, o próximo já não é, tá? Olhando aqui não é, porque tem x ao quadrado, tá? Se tem x ao quadrado, não é, tá? Não é função afim, tá? Então, se já não é função afim, a gente já nem vai fazer, tá? Essa daqui é uma função afim. Ah, professor, mas ela está diferente da outra? Não. É só organizar ela. Menos x menos 1. Tá vendo? É uma função afim. Tá? Só está escrita, as ordens ali, né? O valor de A e B estão alterados, né? A gente faz a organização e pronto, beleza? Então, a gente já sabe que é, né, uma função afim. Muito bem. Se é uma função afim, ela tem os valores de quem? De A e de B. Então, quem vai ser o valor de A, nesse caso, né? Nós vamos obter ali, é o menos 1. E o valor de B, que é o coeficiente linear, nós vamos ter, que é o menos 1 também. Tá? Menos 1 para os dois, né? Muito bem. Opa, menos 1 não, né? Menos 2 aqui. Eu já ia dar um erro ali. Beleza? Menos 2 aqui. Isso, agora tá certo, né? O que nós vamos fazer, pessoal? Substituir, tá? Nessa função aqui, pelos valores ali em cima, né? Então, nós vamos pegar primeiro, nós vamos substituir aqui o x agora por menos 2. Lembrando que tem que colocar entre, tá? Entre parênteses aí, ó, menos 2. Que é igual, devo 2. Eu estou devendo 2. Fazendo o joguinho de sinal aqui, pessoal, ó, menos com menos vai dar o que ali? Fazendo o joguinho de sinal, mais 2, tá? Então, isso vai me resultar em 0. Beleza? Outro. Ok? Vamos lá. Agora nós vamos substituir... Opa, aqui eu substituí por quanto? Por menos 2, né? Agora nós vamos substituir aqui por quanto? Por menos 1, tá? E aqui também nós vamos substituir por menos 1. E lembrando que quando faz menos com menos fica mais, mas nesse caso vai ficar mais 1, né? Que nós vamos ter como resultado, tá? Menos 1. Muito bem. Substituindo novamente, agora substituindo por 0, né? 0. Aqui vai ser, quando é positivo ou for 0, não precisa colocar entre parênteses, né? 0, aqui vai ser 0, e aqui vai ser 2. Aqui novamente, aqui agora é 1, aqui vai ser 1 positivo, tá? Não precisa ficar no parênteses, tá? E aqui fica menos, né? Aqui fica menos, tá? Aqui em cima também esqueci de colocar, tá? Fica menos ali, beleza? Muito bem.
nós vamos obter aqui, resposta é menos 3. Muito beleza. Agora, quando for 2, nós substituindo essa função, né, por 2. Aqui nós vamos obter, aqui nós vamos colocar 2 também. E aqui vai ficar o que? 2. Lembrando que vai ficar o que? Menos 2, né? Por causa que aqui não faz, aqui fazendo jogo de sinal, né? Menos com mais fica menos. E aqui nós vamos ter menos 4. Muito bem. Agora vamos montar o pares ordenados. Nós vamos ter o par ordenado menos 2 e 0. Nós vamos ter outro par ordenado que é menos 1 e menos 1. Outro par ordenado que é 0 para x e 2 negativo para y. Outro par ordenado que é 1 para x e menos 3 para y. E outro par ordenado que é 2 para x e menos 4 para y. Muito bem. Eu esqueci de anotar aqui em cima, pessoal, o seguinte, tá? Mesma coisa. Como, né, o valor de A, pessoal, é igual a menos 1, tá? Opa. É igual a menos 1. Isso caracteriza o quê? Né? Que é um valor, que o A é um valor negativo, tá, pessoal? O que isso influencia? Então, a função é decrescente. A função é decrescente. Tá? Vocês viram que a função da outra lá, né, era crescente porque estava subindo, não é isso? Muito bem. Vamos fazer o gráfico dessa função aqui. Vamos lá. Aqui está o gráfico da primeira, né? Aqui está o gráfico da primeira. Nós vamos estar fazendo agora, né, o gráfico da segunda função ali, tá? Bom, primeiro nós vamos ter em mãos o que? Os dados. Vamos lá, primeiro dado. Primeiro par ordenado, menos 2 e 0. Então vamos lá, menos 2 para x e 0 para y. Então o ponto está aqui. O segundo ponto, né? Menos 1 e menos 1. Então ele andou menos 1 para x e menos 1 para y. Tá bem aqui o ponto. Tá? Você vai fazer isso aí no seu caderno, caderno milimetrado, tá? Para a gente poder fazer o traço aqui das retas. Mas se você tem o aplicativo de GeoGebra, pode estar fazendo por ele mesmo, beleza? Bem mais prático. Bom, o outro ponto é 0 e menos 2, tá? 0 para x está aqui, menos 2 para y, ele desceu aqui menos 2. E o outro ponto é 1 e menos 3, tá bem aqui. E o outro par ordenado, 2, tá? E menos 4, não é isso? Beleza? Ó, conferindo aí, vocês podem conferir, tá? Os pares ordenados aí, beleza? Voltando, vamos ligar a reta. Ligando a reta aqui, ó, tá vendo que vai passar por todos os pontos. Essa reta é uma reta decrescente, por isso que é uma função decrescente. Lembrando que toda função afim é o que, pessoal? O gráfico de toda função afim é uma reta, ou função do primeiro grau. Bom, vamos voltar aqui para o próximo exemplo, beleza? Nós já fizemos o gráfico. Professor, essa daqui é uma função afim? Opa, será que é uma função afim? Vamos ver. Tá? Não é a gente chegar assim, tem x ao quadrado, mas vamos resolver, vamos desmembrar isso aqui, tá? Aplicando aqui a regra, né, do produto notável, ou você pode fazer a distributiva aí, tá? Nós teremos aqui, ó, x mais 2 ao quadrado. Eu vou ter o quê? O quadrado, tá, do primeiro, mais 2 vezes o primeiro
vezes o segundo mais o quadrado do segundo, tá? Produto notável. Ou você pode, né, pegar x mais 2 vezes x mais 2 e está fazendo essa distribuição. Aí menos, tá vendo esse menos aqui, ó, tem que tomar cuidado, menos o resultado que vai dar, né, aqui, ó, também de novo, agora é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes, tá, o segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo. Isso vai me resultar em quanto? Vamos lá? Ó, fazendo o joguinho de sinal aqui, nós vamos fazendo o joguinho de sinal aqui, ó, nós vamos ficar com o quê? Nós vamos ficar com a função y igual, tá? Menos com menos vai ficar o quê? Menos x quadrado. Esse menos com esse menos, né, vai ficar mais... E esse menos com esse menos vai ficar o que aqui? Menos. Nós vamos resolver agora. Quanto que é 2 vezes x vezes 2? Né? Aqui nós vamos ter 4x. E aqui, quanto que é 2 ao quadrado? Quanto que vai dar? 4. Né? Quanto que é 2 vezes 1? Já vamos resolver aqui. Nós já fizemos o joguinho de sinal, né? 2x, tá? E quanto que é 1 ao quadrado? É 1, né? É 1. Beleza. Agora, vocês perceberam que esse x quadrado, tá? Ó, esse x quadrado aqui, ó. Opa. Que esse x quadrado com esse x quadrado, o que que vai acontecer com eles? Eles vão o quê? Cancelar. Tá vendo? Esse x com esse x vão cancelar, tá? Então, se eles vão cancelar, o que que vai acontecer? Vai me sobrar só quem aqui? 4x mais 2x. Vamos juntar os termos semelhantes? Então, vai me sobrar quem? 4x, tá? Mais 2x. Nós vamos obter quanto? 6x. E 4 menos 1 vai sobrar 3 positivo. Pronto, essa é a função, tá? Então, a função que me sobrou foi 6x igual... 6x, né? Igual não, mais 3. Pronto, tá aí a função, tá? Essa é a função. Muito bem, pessoal. Agora o que a gente está pedindo para fazer aqui? Para fazer, né, a distribuição dos valores ali, né? Fazer o gráfico, né? Então, agora virou uma função afim, né? Uma... Opa! Isso aqui é o que? Uma função afim, tá? Então, se ela é uma função afim, o que que ela vai ser? Nós vamos ter que o valor de A, né? O valor de A vai ser o quê? 6 e o valor de B vai ser 3. E é uma função uma função crescente. Vamos substituir aqui. Substituindo aqui por menos 2, nós vamos obter 6 vezes 2 vai dar 12 negativo, né? 12 negativo mais 3, então vai ficar 12 negativo mais 3. Isso vai me resultar em quanto? Vai me resultar em
menos 9, né? Menos 9 aí. Menos 9. Bom, próximo. Vamos substituir o x dessa função afim que nós chegamos aqui por quanto? Por menos 1. Aqui, 6 vezes 1 é menos 6. Vai me sobrar quanto? 3 negativo. Aqui, nós vamos substituir por quanto aqui? Por 0. Então, 6 vezes 0, 0. Quem que vai me sobrar aqui? 3 positivo. Substituindo aqui por 1, nós vamos obter 6 vezes 1, nós vamos obter 6. 6 mais 3, nós vamos obter 9. Mais 9 o quê? Positivo, né? Próximo, nós vamos substituir por 2, positivo, que vai dar 12, né? 6 vezes 2, 12 positivo, que vai dar quanto aqui? 15, né? Quem são os pares ordenados para estarmos fazendo o gráfico? Os pares ordenados serão menos 2 e menos 9. Outro par ordenado seria menos 1, tá? E menos 3. Outro par ordenado seria 0 e 3 positivo. Outro par ordenado será 1 para x, né? E 9 para y. E o outro par ordenado tá, ó, 2 e 15, né? 2, quando o x for 2, o 15 vai, o y vai ser 15, né? Bom, fazendo o gráfico dessa função, que a função era essa aqui, mas, professor, não era afim. Calma, tem que resolver quando tá assim, tá? Resolve, chegou na função afim, né? Chegou na função, viu que é afim, então estamos fazendo o que o exercício pediu. Então, vamos representar esses dados aqui no gráfico. Beleza, galera? Bom, isso aqui é o gráfico da função anterior. Vamos voltar aqui. Primeiro, par ordenado, menos 2 e 9. Menos 2 e 9, nós vamos ter que puxar um pouquinho aqui para cima, né? Menos 2 e 9. Então, vamos lá, menos 2 e menos 9, tá bem aqui. Ponto A. O outro ponto é menos 1 e menos 3. Menos 1 e menos 3, tá bem aqui. O outro ponto, né, vai ser 0 e 3. 0 para x, subiu 3 para y. Tá? Pessoal, os outros pontos não vai, né, ter como colocar aqui porque o espaço é pouco, porque deu números muito altos. Não tem problema. Se você já demarcou 2 pontos, você já consegue traçar uma reta. Viu que é uma função que crescente, tá? Ela está crescendo, ó. Quando eu ando para x aqui, quando aumenta os valores de x, ela está subindo. Então quer dizer que ela está aumentando os valores de y. Não é isso? Pode olhar lá no par ordenado, ó. Quando eu vou aumentando os valores de x, os valores de y também vão aumentando. Certo? Então, ó, basta ver aqui, ó. Basta ver nos pares ordenados, pessoal. Ó, quando foi menos 2, foi aumentando. Tá vendo que os valores de y foram aumentando também. Então, ela é uma função crescente. Quando você aumenta os valores de x e aqui vai diminuindo, ela é uma função decrescente, tá? Fica uma dica aí para vocês analisarem também se a função é crescente, como que vai ficar o gráfico, beleza? Exemplo 5. Determine a lei da função que relaciona o valor de x de um triângulo equilátero. Lembrando que o triângulo equilátero tem todos os lados, né, de medidas iguais, tá? Feito isso, determine algumas relações entre esses valores. Beleza. Primeiro nós vamos fazer o seguinte. Para saber o perímetro é a soma de todos os lados. Então, vamos chamar de P, né? Vamos chamar de Y. O Y é o perímetro, tá? Vamos chamar aqui, ó, Y, tá? É o perímetro, beleza? E Y, tá? E o X
o x é a medida, tá? Igual vocês estão vendo ali, a medida do lado, tá? Então, como ficaria se a gente fosse expressar uma lei de formação? Y, que é o perímetro, então o perímetro é igual, se eu somar todos os lados, x mais x mais x, é 3x. Ou seja, sabendo apenas uma medida de um lado, tá, pessoal? Basta multiplicar por 3. Se o lado desse triângulo equilátero mede 10, é 30. Então, é só 3 vezes 10, 30. Tá? Então, a gente já chegou na lei de formação. Tá? É uma função afim. Não é isso? É uma função afim. Tá? Se é uma função afim, o que nós vamos fazer? Vamos fazer, tá, o gráfico dessa função afim. Tá? Vamos lá? Se a gente, por exemplo, aqui, a gente não pode substituir por números negativos. Por que não podemos substituir por números negativos? Porque a gente não vai ter perímetro de uma figura negativa. Tá? Então, a gente vai desconsiderar esses valores negativos aqui. Tá bom, pessoal? Vamos só trabalhar com os valores positivos. Tá? E zero também não. Por quê? Porque não vou ter uma figura com perímetro zero. Ela nem vai existir, né? Então, zero também não. Então, vamos supor aqui, quando o perímetro for, por exemplo, quando o x for 1, né? Vamos supor lá, pode ser metro, centímetro, né? Como vamos supor? Aqui eu coloquei aqui P de x, perímetro de x, né? Em função de x. Tanto faz, gente, usando P de x, y é a mesma coisa, tá? Então, quando eu substituir esse x aqui por 1, quer dizer que eu tenho que fazer aqui 3 vezes 1, que é o mesmo que vai dar quanto? 3. Quando eu substituir esse x por 2, né? É o mesmo que eu fazer 3 vezes quanto? 3 vezes 2. Que vai me dar quanto? 6. Tá? Professor, tá vendo que aqui agora, ó, a gente não colocou números negativos, porque tem uma restrição, tá? Para perímetro, área de figuras, tem que ser sempre valores o quê? De medidas de lados, né, positivos. Então, eu já criei 2 pares ordenados, que já é o suficiente para a gente gerar o gráfico dessa função. O primeiro valor é o x, né? Que é 1. Quando x for 1, y vai ser 3. Ou p vai ser 3, tanto faz, tá? Chamar de y. O plano cartesiano é sempre xy, né? Quando o x for 2, o y vai ser 6. Ó, toma cuidado aqui, pessoal. O seguinte, é uma função afim, né? Ó, é uma função afim. Ah, professor, mas tá faltando o valor de b. O b pode faltar, tá? Não tem problema. Ou de segundo grau, tá? O valor de b, ó, o valor de a da função é quem? Depois que nós montamos, né, é 3. Professor, e o valor de b? Qual vai ser? Não apareceu. Então, se não apareceu, é 0. Então, b é 0. Tá? Esse b é 0, professor, vai interferir em alguma coisa? Nadinha de nada, né? Nadica de nada. Vamos pro gráfico? Vamos lá, pessoal. Então, aqui nós estamos com o plano cartesiano, né? Esboçando aí o gráfico anterior, né? Então, vamos voltar aqui. E vamos esboçar agora, né, o gráfico do perímetro aí do triângulo equilátero. Primeiro par ordenado que nós colocamos lá foi 1 e 3. Então, 1 para x, tá aqui o 3. Depois, criamos outro par ordenado, né, que é 2 e 6. Tá bem aqui. Bom, ligando esses 2 pontos, ó, não precisa mais do que 2 pontos para fazer o gráfico, tá, pessoal? Ah, mas o professor fez lá só para a gente compreender, tá? O comportamento da função afim, beleza? Que é sempre uma reta, tá? Todos os pontos são colineares aí, beleza? Então, esse é o gráfico dessa função aqui que nós acabamos de estar resolvendo esse exemplo. Vamos para o próximo exemplo. A empresa de táxi cobra uma bandeirada de R$5, né, e ainda o valor de R$1,50 para cada quilômetro rodado. Determina a lei
da função correspondente ao valor cobrado pelos táxis dessa empresa e qual o valor cobrado de uma corrida de 12 km. Então, primeiro vamos fazer o seguinte, pessoal. Para chegar na lei, muita gente já vai direto. Sabe que o 5 é o valor fixo, que é o valor de B. 1,50 é o coeficiente angular, que é o valor de A. E o que está variando, né, que é os quilômetros, é o X. Mas dá para você chegar assim também, pessoal. Ó, Y, tá? Igual. Eu sei que ele cobra R$5, tá? Mais 1,50 vezes, tá? O quilômetro rodado. Então, se ele rodou 1, vai ser vezes 1. Isso eu vou obter quanto? Eu vou obter 6,50, né? Porque se eu pegar os R$5, quanto, fazendo a multiplicação primeiro ali, 1,50 vezes 1 dá 1,50. Então, R$5 mais 1,50, nós vamos chegar em quanto? Tá? Nós vamos chegar em 6,50. R$6,50. Tá aí. Ok? Vamos lá. Agora, quando... Ó, vai ser R$5 a bandeirada, 1,50 por quilômetro. Então, quando eu rodar, né, 2 km, vai ser R$5. Mas quando você multiplica 1,50 por 2, nós vamos ter quanto? 3. Né? R$3. Agora, 5 com mais 3, no final da corrida eu vou ter que pagar quanto? Qual o valor que o taxista vai cobrar? R$8. Tá? Mesma coisa. Aqui eu vou substituir o quilômetro rodado somente. Tá? É R$5 mais 1,50 por quilômetro rodado. Nesse caso, eu rodei 3 km. Então, vai ser 5 mais 4,50. Não é isso? Então, quanto que é 5 mais 4,50? Quanto que o taxista vai cobrar lá no final da corrida, depois de ter percorrido 3 km? 9,50. E quando for 4, mesma coisa, gente. Substitui apenas o quilômetro rodado aqui, tá? Por 4. Tá aqui. Por 4. E aí, quanto que é 4 vezes 1,50? Nós vamos obter R$6. Que 4 mais 5 mais 6, né? Quanto que vai ter que pagar no final da corrida, né? No final dos 4 km. E quando for X? Mesma coisa. Y igual R$5, né? Mais 1,50 vezes quem? Vezes X. Essa é a lei de formação. É uma função o quê? Ela é uma função afim. Ah, professor, mas ela não está o A de X. Você pode simplesmente pegar ela e fazer o seguinte. Qual é o valor do coeficiente angular linear dessa função afim aqui? Primeiro você vai fazer o seguinte. Nós temos aqui, pessoal, uma função afim. Ela só não está escrito no formato, tá? Algébrico. Mas a gente pode inverter, tá? Vai ser 1,50x mais 5. Muda alguma coisa? Muda nada. Ficou a mesma função. Mesma função aí. Tá, pessoal? Agora, quem é o valor de A? Né? Quem é o valor de A dessa função? A é igual a 1,50, né? Ou 1,5, tanto faz. Tá? E o valor de B, qual vai ser o valor de B? Igual a 5, que é o valor fixo, né? R$5. Tá? Muito bem. Tá aí o valor de A e o valor de B. Esta função afim é crescente ou decrescente? Basta olhar o valor do A, né? Ó, como o A é igual a 1,50, né?
que caracteriza o quê? Um número positivo, né? Como é um número positivo, né? Então, a função afim né? É crescente, tá? Bom, vamos construir o gráfico. É fácil construir o gráfico, certo, pessoal? Nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar somente os valores inteiros. Ah, professor, eu preciso pegar 6,50. Não, pega os valores inteiros. Ó. Quando o x for 2, vamos só pegar esses dois primeiros, esses mais fáceis aqui. Ó. Quando o x for 2, o y vai ser 8. Quando o x for 4, o y vai ser 11. Vamos lá? Vamos colocar aqui só para não ficar desorganizado, né? Vai ser 6,50. Quando aqui o x for 3, vai ser 9,50. 9,5, tanto faz, tá, pessoal? 9,50, 9,5 é o mesmo. Vamos lá para o gráfico? Vamos tentar fazer o gráfico? Ó, o gráfico que está aí, pessoal, é da função anterior. Vamos voltar aqui para fazer, tá? O gráfico agora dessa função afim do taxista aí, da bandeirada de 1,50 por quilômetro, né? Bom, o primeiro par ordenado que nós obtemos aqui foi 1, né? Para x e 6,5. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui 6,5 aqui. Opa, cadê o ponto? Aqui. Quase, né? Não vai dar certo, né? Quase próximo ali, quase, tá? Mas a gente pode tentar depois fazer próximo que vai dar certo ali, beleza? Então vamos lá. Vamos pegar os inteiros aqui que fica mais prático pra gente. Quando o x for 2, né? Quando o x for 2, o y vai ser 8. E quando o x for 4, o y vai ser 11. Tá bem aqui o 4, vamos subir até no 11. Chegamos. Opa. Chegamos aqui no 11. Basta ligar os dois pontos. Tá vendo que é uma reta crescente. Tá vendo ó, que quando o x for 1, tá, pessoal? Se eu colocar um ponto agora, vai dar certinho, ó. Quando o x for 1, vai dar quanto aqui? 6,5 aqui. Beleza, pessoal? Só você ir misturando ali que vai dar certo. Ó. Tá vendo? Para cada valor de x que varia aqui, ó, vai variando o valor ali. Beleza? Lembrando que nós partimos ali do quilômetro 1, tá, pessoal? Tá? Então, por isso que tem que tomar cuidado, porque às vezes não é qualquer valor que a gente vai colocando na função, não. Tá? Tem que ter valores, né, coerentes aí para obter valores de acordo com o probleminha. Tá? Não teria como colocar 2 km negativo, a gente vai andar 2 km negativo? Não, né? O gráfico foi construído. Aqui ele está pedindo para a gente calcular a taxa de variação. Tá? Então é fácil. Você vai escolher, tá, o seguinte. Você vai pegar, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, 15, quanto que está variando, né? De 2 para 6, quanto que está variando o preço aqui, né? Então você pega 15 menos 5 e depois 6 menos 2. É fazer isso, tá? Primeiro o y em cima e o x embaixo. Nós vamos ter 6 menos 15, 9 sobre 3. Opa, 9 sobre 4, né? Muito bem. Ou seja, a cada 4 litros se paga R$ 9. É R$ 9 a cada 4 litros que você vai estar pagando aí. Beleza? Então,
Ah, professor, mas eu quero fazer lá aqui de baixo. Vai dar certo? Vamos ver. Ó, 35, tá? Menos 15. Vamos fazer 35 menos 15. 35 menos 15. Vai ficar quanto ali em cima? 20, né? E ali nós vamos ser 14. 14 menos 6. 14 menos 6. Nós vamos obter aqui quanto? 8, né? Bom, simplificando essa fração, nós vamos obter, dividindo em cima e embaixo por 4, né? Nós vamos obter lá em cima 5. E aqui embaixo nós vamos obter 2, né? 5 sobre 2. Pessoal, aqui teve um errinho que a gente não tomou cuidado aqui. Não é 16, tá, pessoal? É 15, tá? Olha, 15 menos 5 vai dar quanto? 10, tá? E aí, simplificando essa fração ali, 10, simplificando, dividindo em cima e embaixo por 2, nós vamos ficar 5 sobre 2. Tá vendo? É uma função, tá? Afim. Eu pago R$5 a cada 2 litros. Quer dizer que eu estou pagando 2,50 por litro, né? É o mesmo que eu estou pagando 2,50, R$2,50 por litro, tá? Tá vendo que em todos os casos aqui, por isso que é uma progressão, uma função, né? Afim. Bom, isso aqui é o que interessa. Último exemplo, o preço de venda de um livro é de R$25 a unidade. Então ele está vendendo o livro, né, a R$25 a unidade. Sabendo que o custo de cada livro corresponde a um valor fixo, tá? De R$4 mais R$6 por unidade. Então, valor fixo. Então, esse é o valor de quem? De B, esse valor de A, e a cada unidade é o X que varia, tá? Construa uma função capaz de determinar o lucro líquido na venda, né, de X livros. Muito bem, então vamos lá. A receita. A receita é uma função. Então vamos chamar de R, né, de X. De R de X. É uma função que é igual, ele ganha R$25, né, por cada livro. Então, se ele vende um livro, é 25. Se ele vende dois, 50. Então, substituindo esse X aqui por qual quantidade de livro, né, ele está ganhando, né, a receita. O custo, né, vamos chamar aqui de custo de X. Ou C, tanto faz, não tem problema em não se chamar de C, só C, não tem problema, tá? O custo, ele está falando que é um valor fixo de R$4, né, mais R$6 por cada produto. Então, eu tenho que pagar 4 mais R$6 por livro, né, por unidade. Então, o que vai ficar variando aqui? A unidade. Tá? Bom, nesse caso, nós temos a função aqui da receita, né? E a função do lucro, tá, pessoal? Bom, essa é a função aqui da receita. Muito bem. Agora o lucro, né? O que é o lucro? O lucro é você pegar o quê? O lucro, tá? Vou até colocar aqui em cima, é você pegar a receita menos o custo. Não é isso? Tá? Então é isso que a gente vai estar fazendo. Nós vamos pegar o que? Vamos chamar de L, né? De lucro. De lucro de X
que é igual o quê? A receita, tá, pessoal? Menos a receita menos o custo. Menos o custo, tá? Isso daqui que é como chegar no lucro. Você tem uma receita e menos o custo. Beleza? Agora, fazendo isso, tá? Aqui na prática, vamos ver, né? Quem é o R de C? Vamos substituir esse R de C por quanto? Por 25x. 25x menos, nós vamos substituir esse C de x por quem? Por todo o custo. O custo é esse valor aqui, 4 mais 6x. Tá? Fazendo esse cálculo, nós chegaremos, tirando, né, do parênteses, vai ficar menos 4, aí menos com mais vai ficar menos 6. Agora, juntando os termos semelhantes, nós vamos obter 25 menos 6 fica quanto? 19x. Então, vai ficar 19x menos R$4. Certo? Muito bem. Tá? Só lembrando que aqui é R$25. Aqui também R$25. E aqui R$25. Pronto. Esta é, tá, a lei de formação do lucro. Essa é a lei de formação do lucro. Tá bem aqui. Tá? É uma função afim. Muito bem. Agora o que ele está pedindo? Calcular, né, o lucro obtido de 50. Então, né, para calcular, né, o lucro da venda de 500 livros, pessoal, né, basta substituir, né, o x da função L de x por 500 livros. Lembrando que x é a quantidade de livros, tá? Muito bem. Fazendo isso, né, obtemos o quê? Nós vamos substituir aqui por... Nós vamos substituir aqui o x por 500. Quanto que é 19 vezes 19 vezes 500? Nós vamos obter R$9.500 menos 4, né? Então nós vamos obter o quê? R$9.500, tá? Nós vamos obter aqui R$9.500 menos 4. Quanto que vai ser o lucro na venda desses 500 livros? R$9.496. Então, o lucro obtido na vidas, né? O lucro obtido na venda de 500 livros é de
Quanto? R$9.496. Beleza, galerinha? Por hoje é só. Fique com Deus, tudo de bom, uma boa aula aí. Tá? Já estará disponível as atividades lá no Google Sala de Aula nas suas respectivas turmas. Beleza? Tchau, galerinha. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.